pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, é uma nova editoria, tá? Eu vou falar um pouco dos livros que eu estou lendo, para estimular as pessoas a lerem mais. Eu não leio só coisa de arte marcial, eu leio demais, eu leio muito, eu leio de tudo. Mas tem fases e fases, né? Tem fases que eu gosto mais de biografia, tem fases que eu gosto mais de livro-reportagem, tem fases que eu gosto mais de livros históricos. Então, assim, agora eu tô numa fase, mas assim, geralmente é o mesmo tipo de livro que eu gosto, tá? Assim, eu não muda muito o estilo de livro. Eu gosto de livro de psicopata. Livro de psicopata, livro de curiosidades históricas, livro de reportagem jornalística, adoro. Tem os que eu escrevi também, que eu não consegui publicar ainda, mas eu vou publicar. E eu vou sempre falar, tá, de uns livros pra vocês. Sempre vou trazer um pouquinho, porque acho que isso tem a ver, né, com a minha vida, com o meu olhar sobre a arte marcial. São as minhas referências, né? Hoje eu vou trazer um livro que é outro livro que eu tô lendo. Porque às vezes eu leio vários livros ao mesmo tempo, tá? Eu tenho essa mania. Mas aí eu acabo adotando só um, aí depois eu retomo, tá? Eu tô lendo esse aqui, ó, que é daquele grupo da Medicina do Horror, tá? É da mesma coleção e é da mesma autora, né? A Lindsay, ela se especializou na história da medicina, tá? Então ela escreve uma série de livros sobre o início da medicina, né? A origem da cirurgia, a origem da anestesia, ela fala muito das infecções bacterianas e fúngicas que a gente tem hoje, que tinha muito no século XVIII, XIX. Por isso que é um absurdo, né? Você vê hoje um hospital, que nem aconteceu com meu pai, né? No Hospital Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro, que ele teve 8 infecções hospitalares. Isso é uma coisa do século XVIII, XIX. Isso aconteceu no século XVIII, XIX, tá? Não era para acontecer hoje, no século XXI, tá? Então isso demonstra o atraso de um hospital, tá? Porque no século XVIII e XIX eles não tinham esses equipamentos, né? De limpeza, esterilização, anestesia, não existia isso. Então era tudo muito sujo, né? Os hospitais eram muito sujos, até hoje, tá, gente? Vocês veem que a gente não evolui muito, né? Você encontra hospitais bem sujos, como esse que eu estive, tá? Do meu pai. Era um hospital bem sujo, tá? Claro, se uma pessoa pega 8 infecções hospitalares, é óbvio que isso comprova que o hospital é sujo. Tá? É simples assim, né? Porque a bactéria, o fungo, eles não aparecem em ambientes limpos, tá? Limpos, ventilados, higienizados, sem mofo, tá? Eles vão aparecer em ambientes sujos, que não são devidamente cuidados, tá? Então, esse livro é super legal, gente. O nome desse livro é O Restaurador de Rostos. Por que é esse nome, gente? É a história de um cirurgião que se especializou em restaurar rostos de soldados da Primeira Guerra Mundial. É assustador, tá? Eu vi as fotos. Esse livro tem fotos, tá? Deixa eu mostrar algumas fotos pra vocês. É bem legal, tá? É maluco o livro. O cara, ele era assim, ele era um salvador, tá? Porque ele conseguiu, ele restaurava os rostos dos soldados, tá? Olha que assustador, gente. Olha que assustador o rosto. Olha o que ele fazia. É o seguinte, ele fazia o seguinte, ele ia pro fronte de guerra, esse cirurgião, e ele começou a encontrar maneiras de restaurar o rosto dos soldados mutilados, tá? Porque muitas vezes nessas guerras, o soldado perdia o nariz, a boca, a orelha, parte do rosto. É assustador, tá? Isso, né? Vocês vão ver, tem fotos no livro, tá? O livro é um livro bem legal, tá? E esse cara, esse cirurgião, que se tornou famoso por isso, né, em fazer todo esse trabalho, ele aprendeu, ele começou a tirar, né? Ele tirava pele de uma parte da pessoa. Então ele foi encontrando maneiras
de restaurar esse rosto deformado, mutilado, né, desses soldados. E era muito difícil, porque naquela época ele tinha que fazer isso tudo num fronte, era sujo, não tinha, né, esse sistema de anestesia, nem esse sistema, né, de sedação, né, então era bem doloroso, os procedimentos eram bem dolorosos, e ele tinha que ser muito criativo, porque ele foi sozinho, né, criando métodos para reconstruir o rosto dessas pessoas, desse soldado. Tá esse livro aqui, O Restaurador de Rostos, da Lindsay Fitzharris, tá? É da coleção Medicina dos Horrores. Bem legal. É da Intrínseca. É um ótimo esse livro, muito legal, tá? Eu indico. Olha aqui, eu vou ver se eu encontro mais. Só tem fotos dele fazendo os procedimentos, né? Tem fotos dele fazendo os procedimentos e algumas vitórias que ele teve, tá? Alguns rostos que ele conseguiu. Olha, gente, é muito assustador, né? Olha o rosto das pessoas, como ficava. Olha. É bem legal esse livro, tá? Eu recomendo, e é uma reflexão também. Sabe, esses livros aqui que eu tô lendo dessa coleção Medicina dos Horrores, tá me fazendo trazer uma reflexão. A medicina evoluiu, a tecnologia, só que a gente tem um problema com os médicos, né? Os hospitais que não têm interesse. E eles não se preocupam com as pessoas, porque existe tecnologia, existem métodos para você não ter infecção hospitalar, para você dar uma vida melhor para as pessoas, mas não existe o interesse, nem da saúde pública, nem da privada, tá? Eles querem saber de ganhar dinheiro. Então, você entra no hospital, que nem o hospital que o meu pai foi, é um hospital do século XIX, XVIII. Quando você vê um hospital causando tantas infecções hospitalares para um paciente, você entende que é um hospital que está no século XIX ainda, XVIII. Porque isso não pode acontecer mais no século XXI. Porque a gente tem tecnologias, a gente tem órgãos que deveriam fiscalizar e não fiscalizam, né? A gente tem um hospital que não tem interesse em investir em equipe e nem segue protocolos, tá? Deixa o hospital sujo, né? Tem uma equipe terceirizada que não é treinada para fazer uma limpeza adequada num hospital. Porque limpar um hospital não é que nem limpar uma casa. Você está lidando com bactérias e fungos. Não dá para passar qualquer coisinha, né? É uma limpeza muito mais cuidadosa, tá? Tem que deixar os quartos abertos para ventilarem, sabe? Então tem uma série de coisas que você não vê um hospital fazendo. Então eu penso assim, quando eu começo a ler esses livros, eu tenho muito claro que a gente tem hospitais, a gente está em pleno século XXI, mas a gente tem boa parte, a maioria dos hospitais estão no século XVIII e XIX. Porque infecção hospitalar é inconcebível no século XXI. Porque a gente tem tecnologia, a gente tem produtos para limpar, a gente tem bagagem, conhecimento. E os hospitais não usam isso. E as pessoas continuam morrendo de infecção hospitalar. É um absurdo. Chega a ser uma aberração da natureza. Então leiam, se informem sobre a história da medicina, para vocês entenderem o quanto a medicina evoluiu, só que os hospitais não seguem essa evolução, porque eles estão preocupados em ganhar dinheiro em cima de você. Você é um objeto na mão deles, então eles não estão nem aí se você morrer de infecção hospitalar, tá? Eles só vão pensar pela questão financeira, tá? Porque a infecção hospitalar é cara, custa bastante para o hospital. Só por isso, mas eles não estão nem aí um pouco preocupados com você. Tá bom? É isso, gente. Eu indico esse livro. Conhecimento é poder. É uma maneira de você entender os mecanismos perversos da sociedade, da saúde, da medicina. É isso. Até mais. Tchau, tchau.